Bem, pessoal, aqui a gente descreveu então quais são as três leis de Newton, né? Os princípios aí que a gente tem que estudar. Só que é importante também a gente falar um pouquinho da interação entre corpos. A interação entre corpos, ela ocorre basicamente de duas formas. A gente tem interação à distância e interação por contato. A interação à distância fala o seguinte: os corpos interagem por meio de campos sem que haja contato entre eles. Então, por exemplo, a gente tem forças de campos, além da força gravitacional, temos as interações magnéticas e as elétricas, que a gente vai estudar lá em Física 3. Tá? Então, olha só, aqui, por exemplo, na força gravitacional, o astronauta próximo à superfície da Terra, né, igual a gente tem aqui nessa figura, nesse caso, a Terra age sobre ele, atraindo-o por meio de uma força-peso. E o astronauta atrai a Terra com uma força contrária a essa força-peso, seguindo o princípio da terceira lei de Newton. Então, nós temos a mesma intensidade, mesma direção, porém o sentido oposto, tá certo? Então, essa força com que a Terra age sobre o astronauta é a mesma força que o astronauta age sobre a Terra, porém, quando eu falo a mesma força, eu digo que elas têm a mesma intensidade e direção, porém os sentidos são contrários, tá certo? Outro tipo de interação é a interação por contato. Nesse caso, as forças ocorrem durante o contato direto entre os corpos envolvidos. São exemplos a força normal, a força de tração e a força de atrito aqui nesse jogador de tênis, né, quando ele posiciona o pé aqui para jogar tênis e se movimenta, há uma força de atrito. Então a gente vai estudar essas forças ao longo aí das nossas próximas, ao longo da nossa aula aí. Tá? A gente aqui tem uma força normal, um exemplo de uma força normal, uma força de tração aqui, né, dessa mulher aqui, escalando, e uma força de atrito aqui, tá certo? Quando, pessoal, o pé firma-se sobre uma superfície, há a ação do pé sobre o chão, comprimindo com a força de contato menos F. Enquanto o chão, por sua vez, imprime ao pé uma força F de mesma intensidade e direção, mas de sentido oposto, que é o que a gente acabou de ver sobre a terceira lei de Newton, que é a ação e reação. Bem, a força F pode ser, essa força F aqui, ó, em vermelho, eu trouxe ela para cá. Ó. Ela pode ser decomposta na componente normal, que a gente chama normal, que é perpendicular à superfície, e nessa outra componente aqui, que é paralela à superfície, que é a força de atrito. Então, olha só, a gente pode falar então que o resultado, né, a resultante, essa força aqui, é dado pela soma vetorial da força normal com a força de atrito. Ou então, em intensidade, porque aqui a gente está falando de forma vetorial, mas quando eu falo em intensidade, eu estou expressando a magnitude, né, o módulo desse vetor. Então, a gente tem f ao quadrado é igual a n ao quadrado mais FAT ao quadrado, ou seja, essa força aqui, o valor dela ao quadrado é igual ao valor da força normal ao quadrado mais o valor a magnitude da força de atrito ao quadrado, tá certo? A força de atrito nós vamos estudar nas próximas aulas, mas é importante lembrar que ela é uma força de contato que atua sempre
na direção paralela à superfície. Tá vendo? Aqui a gente tem uma superfície e aqui a gente tem essa força de atrito que é paralela à superfície. Em um corpo extenso, é importante a gente determinar o ponto de aplicação das forças. Por enquanto, pessoal, a gente vai considerar os corpos como um único ponto material. E as forças que nele agem são representadas no seu centro, tá certo? No seu centro de massa, na verdade. E que, por simplificação, a gente vai considerar como o centro geométrico. Então, a gente não vai preocupar com a extensão do corpo. Tá? Por enquanto, a gente vai considerar os corpos como um ponto material e as forças que nele agem são representadas no seu centro de massa. Tá? E só para vocês considerarem, né, essa situação aí, porque às vezes a gente fala muito de partícula, né? Então, a gente vai considerar aí que os corpos que a gente está estudando, por mais extensos que eles são, né, às vezes um carro, um caminhão, enfim, qualquer objeto muito extenso, a gente sempre vai considerar esses corpos como um ponto material e a gente vai representar as forças aí no centro de massa deles, tá? Outro ponto importante para a gente falar aqui é com relação à força-peso. A força de atração que age sobre o corpo quando ele é abandonado no campo gravitacional da Terra chama-se força-peso e é responsável pela aceleração adquirida por ele durante a queda, denominada aceleração da gravidade. Esse conceito aqui, pessoal, a gente viu lá no início da nossa aula de queda livre, né, que a gente falou um pouquinho da gravidade e que quando a gente solta um objeto de uma determinada altura, existe, né, uma aceleração da gravidade atuando sobre esse objeto. Então, só que agora a gente vai falar da força-peso, que está relacionado a essa aceleração da gravidade. Então, existe, né, essa força de atração que age sobre o corpo quando ele é abandonado num campo gravitacional da Terra. E essa força de atração, ela é denominada como força-peso. E é essa força que é responsável pela aceleração adquirida por esse objeto, né, por esse corpo, durante a queda. E ela é denominada como aceleração da gravidade, tá certo? Em outras palavras, podemos dizer que o peso de um corpo é a força gravitacional com a qual a Terra o atrai, tá certo? Então, abandonando um corpo de massa m próximo da superfície terrestre e desconsiderando a resistência do ar, a única força resultante sobre ele é a força-peso. Tá? Então, se a gente abandonar um corpo, né, com uma determinada massa m qualquer, se a gente abandonar ele próximo da superfície terrestre e aí a gente desconsidera a resistência do ar, a gente pode concluir que a única força resultante sobre ele é a força-peso, sendo a aceleração resultante a aceleração da gravidade e a força resultante é a força-peso. Pelo princípio fundamental da dinâmica, que é a segunda lei de Newton, a gente não viu que força é massa vezes aceleração? Daí vem o seguinte, como eu falei que abandonando um corpo, a única força que vai atuar sobre ele é a força-peso, então daí a gente substitui esse P aqui, que representa a força-peso. Se quando a gente abandona o corpo, a única força que está atuando sobre o corpo é a força-peso, que é a força de atração que age sobre esse corpo quando ele é abandonado no campo gravitacional, então a gente utiliza essa expressão aqui. A minha força resultante nesse caso vai ser a minha força-peso, que é igual a massa vezes qual que é o tipo de aceleração presente. É a aceleração da gravidade. Então, no lugar do A, a gente substitui por G, tá certo? Em intensidade, né? Que esse aqui a gente tem
os termos que são vetoriais, que é o peso e a aceleração da gravidade. E aqui a massa, ela não é vetorial, tá, pessoal? E para a gente expressar essa fórmula em termos de intensidade, de módulo ou magnitude, né, que são as mesmas coisas, a gente utiliza peso é igual a massa vezes gravidade, tá certo? É importante, pessoal, falar aqui que a força-peso ela tem a mesma direção e o mesmo sentido da aceleração da gravidade, tá certo? E na maioria das vezes a gente admite essa aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado, que é o que eu já falei para vocês lá na nossa aula de queda livre, quando a gente estudou um pouquinho sobre a gravidade. Então, é importante aí, olha, a força-peso tem a mesma direção e o mesmo sentido da aceleração da gravidade, tá certo? Bem, outro tipo de força que a gente vai estudar é a força normal. Qualquer força de contato nas superfícies de dois ou mais corpos, quando encostados uns nos outros, é definido como força normal. Então, lá nos slides anteriores, tinha uma mulher da ginástica, né, encostada em uma determinada superfície. Então, a gente define, né, que existe ali então uma força normal, que é essa qualquer força de contato na superfície de dois ou mais corpos quando eles são encostados uns nos outros. Só há sentido em descrever a força normal se as superfícies de contato se comprimirem mutuamente. Então aqui a gente tem um exemplo de um bloco, né, em cima de uma superfície. Então existe aqui uma compressão, né, mútua entre essa superfície e esse bloco aqui. Essa força ela recebe esse nome porque sua direção sempre será perpendicular à superfície de contato. Ou seja, a força normal ela sempre vai formar um ângulo de 90 graus. Olha só, aqui está a minha superfície, né? A minha superfície de contato está aqui. Então aqui a gente vê o que? Que forma um ângulo, ó, de 90 graus aqui com a superfície. Então por isso que a força normal está para cá, tá certo? Bem, a gente tem algumas características, né? Porque aqui, olha só, a gente tem, ó, a caixa, ela age sobre a superfície, comprimindo-a, e a gente tem que lembrar também da terceira lei de Newton, né? A superfície reage também sobre a caixa. Então, por isso que a gente tem essa força normal aqui e essa força normal aqui no outro sentido. Por quê? A terceira lei de Newton não fala que quando a gente tem uma determinada força, uma ação, a gente tem uma reação de mesma intensidade, na mesma direção, porém sentidos contrários. Então a força normal também apresenta essa característica da terceira lei de Newton. Tá certo? Então, aqui, pessoal, algumas características importantes. A intensidade, ela depende da compressão entre as superfícies. A direção é perpendicular à superfície no ponto onde se dá o contato. E o sentido é contrário ao da interpenetração das superfícies no ponto onde se dá o contato, tá certo? Então, essas aí são as principais características da força. Outra força, né, que a gente vai estudar na aula de hoje é a força de tração. Olha só, os fios e os cabos têm a função de transmitir as forças que agem neles de uma extremidade à outra. A força de tração, como é chamada, a força em fios, cabos e cordas, é um outro tipo de força de contato muito presente no nosso cotidiano. Então, olha só, eu trouxe um exemplo aqui que a gente tem um lustre, tá certo? E ele está aqui, a gente tem um teto e a gente tem um fio aqui que está prendendo o lustre e o teto. Então, olha só,
A gente tem aqui, o que a gente faz? Nesse ponto aqui, para ficar mais fácil, a gente vai isolar. A gente tem um fio aqui, a gente vai isolar esse fio aqui, tá certo? Eu só desloquei ele para cá para a gente entender aí a questão das forças que estão presentes aí. Então, olha só, a gente tem a força do lustre. É a força com que o fio traciona o lustre, tá? Então, essa força aqui é a força com que o fio está tracionando o lustre. E aí a gente tem também a força de tração que o lustre aplica no fio, tá certo? Então, que é essa força aqui. Essa força apontada aqui para baixo é a força de tração que o lustre aplica no fio. E aqui a gente tem a força que o fio traciona o lustre para cima, senão o lustre ia cair, não é mesmo? Bem, a gente tem aqui agora outro ponto. A gente tem a força do teto, né? A força com que o fio traciona o teto. E a gente tem também a força de tração que o teto aplica no fio, tá certo? Então, olha só, a gente tem dois pontos, duas forças aqui de tração, que é a força com que o fio traciona o teto, né? E temos a força de tração que o teto aplica sobre o fio. Então, essas aí é um exemplo, né, de uma situação do cotidiano e é aí que representa a força de tração. Tá certo? Bem, pessoal, algumas características, né, da força de tração é que a intensidade depende da força que traciona o fio, a direção é a mesma da direção do fio e o sentido é o que se traciona, ou entre aspas, puxa o fio. Então, nesse estudo, nós vamos considerar os fios e os cabos como ideais, ou seja, como inextensíveis e de massa desprezível em relação aos outros corpos envolvidos no estudo. O fio ou o cabo ideal, eles transmitem integralmente a força aplicada em um dos seus extremos, tá certo? Então a gente vai considerar isso. Bem, agora vamos supor uma pessoa de massa M posicionada em pé sobre uma balança que registra seu peso, P, em newtons. Então, olha só, pessoal, eu tenho uma balança que está dentro de um elevador e essa balança vai registrar o peso dessa pessoa de massa M em newtons. Então, olha só, a pessoa, nesse caso, ela aplica na balança uma força normal, N, e a balança aplica na pessoa uma força normal, menos N, que é a ação e reação, correto? Então, se o elevador estiver em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, ou seja, quando fala em repouso, ele vai estar parado, ou então, em movimento retilíneo uniforme, ele vai estar subindo ou descendo com uma velocidade constante. Nesses dois casos, a balança irá registrar exatamente o peso da pessoa, que é a força normal que essa pessoa está aplicando na balança, tá certo? Então, se o elevador estiver parado ou com uma velocidade constante, subindo ou descendo, que é o caso do MRU, a balança vai registrar o peso dessa pessoa, tá? Só que o valor da balança, ele vai modificando conforme o elevador sobe ou desce. Então, quando essa força normal ela é diferente da força peso, vai haver uma variação no valor da balança. Então, olha só, pessoal, o que ele está querendo dizer com isso aí? Ó? Quando o elevador sobe acelerado ou desce retardando,
o movimento, a balança irá registrar uma força normal maior que o peso da pessoa. Agora, se o elevador subir retardando o movimento ou descer acelerando, a balança irá registrar um valor menor que o peso da pessoa. Agora, se o elevador cair em queda livre, isto é, com a aceleração da gravidade, a força normal se anula e a pessoa flutua dentro do elevador, tá certo? Então, olha só, vamos recapitular essas conclusões que eu acabei de passar aqui para vocês. A partir do momento que o elevador ele sobe acelerado ou desce retardando o movimento, aí a balança vai registrar uma força normal maior do que o peso da pessoa, tá certo? Então, olha só, você está lá no elevador. Se você subir de forma acelerada, né? Ou então você descer esse elevador retardando o movimento de queda, né? Meio que parando esse elevador, a balança vai registrar uma força normal maior que o peso da pessoa. Você concorda comigo que essa força que essa pessoa aplica na balança, a partir do momento que o elevador está retardando o movimento da descida, essa força normal ela vai ser maior do que a força peso. Então, por isso, né, que a gente tem essa variação aí na balança, porque a gente está num caso em que o elevador ele vai estar subindo de forma acelerada ou descendo, retardando o movimento. Agora, se ele subir retardando o movimento ou descer acelerando, ou seja, se eu tenho um elevador que está descendo e eu estou aplicando uma certa aceleração nele, a balança vai irá registrar um valor menor que o peso da pessoa. Ou seja, essa força normal que essa pessoa aplica na balança, ela não vai ser, ela vai ser menor do que o peso da pessoa, porque ela não vai estar atuando de forma tão expressiva nessa configuração aí de movimento que é descer acelerando ou subir retardando. Agora, se o elevador cair em queda livre, né, ou seja, ele vai cair com a aceleração da gravidade, essa força normal ela vai ser igual a zero. E isso se justifica porque a pessoa ela flutua dentro do elevador, não tem contato na balança. Então, por isso que a força normal aí ela se anula, tá certo? Então, pessoal, eu peço que vocês reanalisem esse caso do elevador, escutem bem o que eu estou falando, anotem para ver se anotem essas informações e imagine essas questões aí do que é o elevador subir retardando ou descer acelerando, subir acelerado ou descer retardando, ou o elevador em queda livre. Imagine essas situações aí na mente de vocês com calma para vocês entenderem, né? Porque o que é a força normal? Ela precisa do contato aí, vai ser o contato dessa pessoa em cima da balança. Então, se o elevador está em repouso ou se ele está no movimento retilíneo uniforme, né, com uma velocidade constante, tudo certo. A balança vai registrar exatamente o peso da pessoa. Só que, a partir do momento que a gente sai dessas duas situações, né, em que a gente tem uma queda livre, ou um elevador que desce retardando, ou então ele desce acelerando, aí essa força normal ela não vai ser mais igual ao peso dessa pessoa, né? A balança ela vai registrar outros valores que vão ser diferentes do peso dessa pessoa, tá certo? Bem, pessoal, para a gente fechar a nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre a força de tração. E para isso,
só que a força de tração aplicada a polias, tá? A gente vai estudar a questão agora das polias, qual que é o impacto delas. Bem, em algumas situações, a gente necessita modificar a direção do fio sem alterar a intensidade das forças. Para atingir esse objetivo, são usadas polias ou roldanas, consideradas ideais, nas quais não são levados em conta a massa e os possíveis atritos entre a polia e seu eixo. Então, o que ocorre, pessoal? Ao longo do tempo, as pessoas buscaram obter uma maior e melhor produção com menor gasto de energia. Então, as polias, embora sejam instrumentos simples, foram e continuam sendo utilizados para atingir esse objetivo de obter uma maior e melhor produção com menor gasto de energia. Então, na prática, o objetivo das polias é movimentar corpos pesados com o menor esforço possível. Então, olha só, notem, pessoal, que nessa figura aqui ao lado, cada polia móvel, que são essas daqui, ó, aqui a gente tem uma polia, ela está fixa aqui, e a gente tem mais 3 polias móveis, tá certo? Note que cada uma dessas polias, associada ao sistema, provoca uma redução da força aplicada pelo rapaz, tá certo? Olha só, a gente tem um bloco aqui com um determinado peso e olha a força, né, que esse rapaz teve que fazer para levantar esse bloco, ela foi reduzindo ao longo aí das polias, né? Era uma força P que passou a ser P dividido por 8, né? Ou seja, é uma força de tração que ele está executando aqui, só que dividido por 8, ou seja, vai ser uma força muito menor, né, do que essa força aqui, que é a força que ele teria que fazer para, né, levantar esse bloco aí. Então, esse tipo de associação de polias, que é denominado como talha exponencial, é possível prever que, caso sejam associadas N polias móveis, né, ao sistema, a força T aplicada pelo rapaz para movimentar a mesma carga. Então, olha só, a gente tem o seguinte, aqui a gente tem uma forma que a gente vai definir qual que vai ser a força T aplicada por esse rapaz, dado um número N aqui de polias móveis. Então, por exemplo, aqui nesse caso, a gente tem 1, 2, 3 polias móveis, né? Igual eu falei, essa é uma polia fixa. Então, se a gente substituir aqui por 3, 2 ao cubo vai dar 8. Então, a força que esse rapaz vai exercer aqui vem dessa fórmula aqui e depende do número de polias móveis que a gente está utilizando aqui no sistema, tá certo? Bem, pessoal, por hoje é só. A gente se encontra aí na aula mais tarde para a gente resolver alguns exercícios que estão relacionados a essa matéria, tá certo? Um abraço aí a todos.